Muito bem, hoje, mais uma vez, reunidos para que a gente possa estudar o Livro dos Médiuns. Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, já há algum tempo, né? Ele é dividido em duas partes. E agora nós vamos tratar do capítulo 8º, o Laboratório do Mundo Invisível, que compreende vestuário dos espíritos, ou vestiário, né, dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria e ação magnética curativa. Então, será um estudo relativamente curto, para que a gente possa entrar numa outra parte depois, sem que trunque. Depois tem uma série de perguntas de Kardec, acho que são 17 perguntas, e as suas respostas, né, dos espíritos. E aí, se a gente invadisse as perguntas e respostas, depois, de alguma maneira, podia não dar... a gente teria que talvez voltar um pouquinho para relembrar isso, mas vamos deixar desse jeito, que é bastante... parece mais coerente, tá? Então, nós vamos estar tratando do Laboratório do Mundo Invisível. O item 126 já começa bem, assim, bastante intrigante, né? Temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnica, envoltos em largos panos, ou mesmo com os trajes que usavam em vida. Então, quando a aparição acontece, os espíritos estão basicamente vestidos dessa forma, ou numa túnica, ou um pano enorme, assim, né, que não tem definição, só tem definição do rosto, praticamente, e tem também o fato de se apresentarem com todos os detalhes, incluindo os trajes que usavam quando encarnados, né? Bom, mas como que é assim? A gente troca de roupa, sim, mas também a gente tem roupa de preferência. Então, tudo isso a gente vai estar vendo nesse capítulo agora. O envolvimento em panos parece ser um costume geral no mundo dos espíritos. Nós já falamos a respeito da dificuldade que não é que é da dificuldade, mas da habilidade necessária para que os detalhes sejam feitos. Isso, naturalmente, com relação ao nível evolutivo do espírito. Se o espírito tem o conhecimento de como fazer, ele faz sim com detalhe, tudo certinho. O corpo dele, a roupa dele, tudo, incluindo cores, tudo, né? Mas se ele não tem essa habilidade, ou se ele não tem material suficiente que o médium forneceu para ele, né, ou um ou outro, ou os dois, ele vai fazer a coisa meio tosca, assim, né? Então, por isso que parece que no mundo, né, no mundo dos espíritos, os espíritos se apresentam mais com esses panos, né? Mas onde eles irão buscar vestuários semelhantes em tudo aos que traziam quando vivos, com todos os acessórios que os complementavam? Porque realmente, quando desencarnamos, a gente não leva roupa para o mundo espiritual. E como é que a gente aparece vestido, né? Vamos fazer uma comparação. Um índio não usa roupa, ele usa uma tanga no máximo. Digamos que ele nem tanga usa, né? Ele é nu. No plano espiritual, né, depois que ele desencarna, ele vai se apresentar nu, porque é a condição que ele foi acostumado. Agora, se eu estou acostumado a estar vestido 100% do tempo, ou quase isso, né? Tem que tomar banho também, né? Tem que tirar a roupa. Mas se eu estou na maior parte do tempo, a grande parte do tempo vestido, eu desencarno, eu vou para o mundo espiritual vestido, porque é a minha condição mental, né? Agora, como que eu vou vestir? Com que qualidade de roupa que eu vou vestir? Depende muito da nossa condição. Eu vou dizer por que eu estou falando isso. André Luiz, quando a gente vê no filme, ou lê o livro dele, quando a gente vê ele, ou pelo menos ele está em trapos, ele está barbudo, ele está sujo, está fedido. É a condição mental dele. Então, a condição mental
nos dá o tema, né, o tom da roupa que a gente vai estar usando. E, inclusive, a condição mental ou espiritual vai nos apresentar melhores do que a gente estava aqui na Terra, até em idade. Porque a mente que está trabalhando isso, nós vamos ver ao longo do tempo, né? Mas é importante que a gente já comece a ver isso aí, já que a gente já até andou vendo isso aí anteriormente, né? Então, é bom que a gente já vá se familiarizando, que tudo tem a ver com a mente nossa, a condição mental, a condição espiritual. Como é que a gente está se apresentando? Eu lembro numa palestra do Décio Yang, que ele fala que ele tem a capacidade de ir para o mundo espiritual à noite, através dos sonhos. E ele lembra dos sonhos. E ele já encontrou com a doutora Marlene Nobre, né, que foi a mentora dele aqui na Terra, né, quando ela estava encarnada, e ela orientava ele, né, ela como médica, ele também orientava no que dizia respeito à AME e Associação Médico Espírita, né, e também outras atividades e estudos. Então, ele se encontra com ela, que está desencarnada, e ele já nota que ela está pelo menos uns 10 anos mais jovem do que quando ela deixou a Terra. Por que ela está jovem? Porque a condição dela, quanto mais feliz o espírito é, quanto mais, assim, de bem com a vida ele está, mais ele exterioriza isso. Quanto mais sofrimento, mais ele exterioriza isso também. E aí vamos pegar outro extremo, que é André Luiz, naquele mundo que ele chegou, no mundo espiritual, quando ele esteve lá no umbral, quando foi resgatado. Ele estava um caco, né? Essa que é a verdade. E muitas vezes a gente tem descrição dos espíritos, ou também tem visão de médiuns, onde há espíritos que estão assim na lama, envolvidos com lama, e nus, e esqueléticos, porque é a condição que eles estão. Então, eles não estão vestidos, né? Não é porque eles não levaram roupa do plano material para o espiritual, que é como Kardec começa aqui, né? Mas sim que a condição dele mental. Mas, ó, eu atropelei, passei bastante na frente aí, mas vamos seguir aqui agora, né? É fora de qualquer dúvida que não levaram consigo esses objetos, pois que ainda temos sob as vistas esses objetos reais. Então, está lá o desencarnado, o corpo dele, né, na verdade, está ali, está todo mundo vendo ele no caixão, né, vestido com aquela roupa, com aquele terno, e ele se apresenta no plano espiritual vestido daquela maneira, né, por exemplo. Então, como é que ele levou para lá? Né? Ou então, numa foto que se lembra como é que ele se vestia, ele vai para o plano espiritual vestindo aquela mesma roupa. Como? Se a roupa está lá no armário, não foi nem doada ainda, está lá, e ele está vestindo a roupa igual. Né? Então, ele não leva o material para o plano espiritual. Mas a ocorrência confirmava uma questão de princípio, de grande importância, pois a sua solução nos faz entrever, ou nos fez entrever uma lei geral, que também encontra aplicação no nosso mundo corporal. Múltiplos fatos a vieram complicar e demonstrar a insuficiência das teorias com que tentaram explicá-la. Então, imagine, antes de Kardec, através das respostas dos espíritos, das explicações dos espíritos, todo mundo vinha com qualquer tipo de explicação, as mais esdrúxulas possíveis. Né? Por quê? Porque não tinha uma resposta adequada. Com o advento dos espíritos, a gente teve mais informação a respeito. Né? E, claro, através da mediunidade também. Até certo ponto, poderíamos compreender a existência do traje por ser possível considerá-lo como, de algum modo, fazendo parte do indivíduo. Então, mais ou menos, essa teoria foi criada. Bom, o traje faz parte, podemos entender que faz parte da pessoa. Tem gente que gosta de usar chapéu,
tem gente que gosta de usar roupa fina, tem gente que é relaxada e usa qualquer coisa, né? Uns usando de sapato, outros usando de havaianas, né? E, enfim, cada um tem a sua preferência, mas aparentemente parecia que era parte do indivíduo, né? O mesmo, porém, não se dá com os objetos acessórios. E aí nós vamos lembrar daquele caso do item 116, daquele senhor que ficava sentado na cadeira olhando a doente, e a doente via aquele senhor, e ele tinha uma caixinha de rapé, que ele cheirava de vez em quando, inclusive, que era um hábito da época, né? Cheirar rapé. Então, e era um objeto acessório, não era a roupa dele. Estava com ele, levou junto naquela aparição. Então, a caixa de rapé do visitante da senhora doente, de quem falamos no número 116. Notemos a esse propósito que ali não se tratava de um morto, mas de um vivo. Então, ele estava encarnado ainda. E ainda assim ele levou a caixinha de rapé com ele, que era um hábito arraigado nele. Então, aquilo era inseparável dele. E que tal senhor, quando voltou em pessoa, trazia na mão uma caixa de rapé semelhante em tudo à da aparição. Porque a mulher, passados uns dias, ela foi, encontrou com ele, vestido daquele jeito e com a caixinha de rapé, cheirando lá, né? Então, onde seu espírito havia encontrado a que tinha consigo quando sentado junto ao leito da doente, poderíamos citar um grande número de casos em que espíritos de mortos e de vivos, isso é importante, não é só a aparição de desencarnado, encarnado também. Por quê? Porque é um espírito. A única condição diferente é que está encarnado. Mas o corpo físico, vamos falar assim, entre aspas, é um acessório, que na verdade a realidade é do espírito. É o espírito que vive, ele que é real. O outro não é que não seja real, mas é temporário. O corpo é temporário. Então, as aparições podem ser tanto de um quanto de outro, por quê? Porque envolve espírito e não corpo. Então, o espírito sendo o foco de tudo, a individualidade, ele está sujeito a algumas coisas em comum, né? Então, poderíamos citar grande número de casos em que os espíritos de encarnados ou de desencarnados apareceram com diversos objetos, tais como bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros, etc. É muito comum mesmo, quem trabalha em assim, reuniões mediúnicas, que está aqui, vai confirmar isso. A médium fala, ou o médium fala, olha, eu estou vendo uma pessoa, está usando chapéu, está trazendo uma arma, está trazendo chicote, está trazendo, enfim, vai descrevendo, fala a altura dele, fala, tem uma senhora aí, que eu acho que é sua avó, porque ela é muito, uma senhorinha e tal, lembra um pouco você, né? Cabelo, assim, amarrado com um laço, assim, atrás, lenço no cabelo, tá vendo? Acessório. E tem um vestido que tem umas florzinhas. Então, assim, descreve totalmente a pessoa e ela está vestida. E de onde que vem essa roupa? Ela está carregando alguma coisa na mão. De onde que vem isso? Né? Então, é justamente esses casos que ele está explorando para que a gente possa entender, né? Veio-nos, então, uma ideia. Aí, pronto. Isso é coisa de Kardec, não é dos espíritos. Eu pensando, imagina a discussão lá daquelas reuniões e as pessoas falam, mas como é que é uma pessoa vestida? De onde será que vem? Tal. Talvez aqui, opa, peraí, tem uma ideia, talvez seja isso. Então, naquelas reuniões onde se discutiam essas coisas, depois eram tiradas as dúvidas com os espíritos. Então, veio-nos, então, uma ideia, a de que, possivelmente, aos corpos inertes da Terra correspondem outros parecidos, porém etéreos, no mundo invisível, de que a matéria condensada que forma os objetos pode ter uma parte quintessenciada que nos escapa aos sentidos. Então, primeira coisa, não tem explicação, né? Escapa aos sentidos.
Mas pode ser que tenha um duplo dessa roupa no plano espiritual. Está vendo? Eles não tinham informação ainda. Então, estavam conjecturando, estavam chutando. E saía coisa que até é meio absurda. Hoje a gente sabe como é que pode ter uma roupa igual aqui e lá. Não tem jeito, nem espírito tem isso. Tem um aqui encarnado e outro, sabe, um negativo dele, um desdobramento dele lá no plano espiritual. Não. Então, se não tem nem espírito, quanto mais roupa, quanto mais matéria. Né? Eu queria abrir um parênteses agora e falar que a matéria, tanto aqui quanto lá, é perecível. Mas peraí, como é que é perecível? Aqui, ela é criada, ela é modificada, segundo a nossa... A gente vai trabalhando isso, pega a matéria-prima, trabalha ela, tal, mas um dia ela volta à condição inicial. Ela envelhece, ela rasga, ela enferruja, tudo que é material vai ter um final. Não tem jeito. Por quê? Porque de um jeito ou de outro foi criado pelos co-criadores. Agora, o que Deus criou, isso é imperecível. Exemplo, espíritos. Então, os espíritos são imperecíveis, são imortais, melhor dizendo, porque não é matéria. Então, o perecível está relacionado com a matéria, mas o espírito é imortal, indestrutível, não acaba. Ele pode se transformar de vez em quando, perder a identidade dele, perder a forma dele, mas também é temporário. Depois ele volta ao normal, com a ajuda de outros espíritos, com ele se libertando, então ele vai. Né? Então, me lembrei daquele filme Soul. Como é que é? Aquele que teve recentemente um desenho animado, que aquele espírito, né, que não queria reencarnar, ele cai em depressão, ele se fecha em si, vai mudando até o aspecto dele. Mas depois ele volta de novo à condição normal dele. Então, assim somos nós, podemos até perder temporariamente a identidade, ou até o físico, virar um ovoide, mas depois a gente retorna à condição inicial, à condição antes de se transformar, né, nesse ser aí. Então, essa conjectura de Kardec e dos estudiosos do Espiritismo, antes de fazer a pergunta para os espíritos, então, viajavam, né? E às vezes viajavam na maionese. Então, esse duplo que teria, assim, né, uma matéria, uma roupa cópia no mundo espiritual. Então, caiu por terra, né? Não era destituída de verossimilhança esta teoria, mas se mostrava impotente para explicar todos os fatos. Então, não era de toda, né, descartável, mas não explicava tudo. Né? Sobretudo a um que parecia um fato, né, que parecia destinado a frustrar todas as interpretações. Vamos ver que fato era esse. Até então, não se tratava senão de imagens ou aparências. Vimos perfeitamente bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido se desvanece qual sombra. A sombra é só apagar a luz que ela vai embora, né? Então, está projetando a sombra lá, com a luz acesa. Apagou a luz, a sombra se vai, né? Então, aqui de novo ele está falando que a tangibilidade, ou seja, aquilo que pode ser apalpado, né, pegado, segurado no mundo espiritual, do mundo espiritual para cá, é temporária também. Do mesmo jeito que o nosso corpo é temporário. A diferença é que ele dura anos. Já o corpo que se tornou sólido, se tornou assim palpável, tangível, ele dura minutos ou até horas, mas depois ele vai embora, porque ele depende
do material que o médium está fornecendo. Só que chega um momento que o médium precisa daquele material, pega de volta. Ou ainda, aquele que está momentaneamente tangível, quando o corpo dele sente, se for encarnado, sente qualquer ameaça, ele desvanece. Qual sombra, né? Como, usando aí o exemplo de Kardec. Então, tudo que é produzido pelo homem é perecível, até no mundo espiritual. Nossa, mas e nosso lar? Nosso lar foi criado, tá? Enquanto estiver alimentando o nosso lar, enquanto ele estiver sendo alimentado com as ideias, com o pensamento de todo aquele povo que está ali, né, vivendo, ele vai existir. Mas a partir do momento que deixarem de alimentar isso, ele desaparece. Toda a estrutura de nosso lar, o que não vai desaparecer são os espíritos. Mas toda a estrutura, entre aspas, material, porque no plano espiritual é matéria, né, vai desaparecer. Aí o umbral, mesma coisa. O umbral, ele pode até mudar de lugar. Desaparece um, mas o povo vai para outro lugar. Porque aquilo é produção mental daqueles que estão vivendo ali. Então, tudo aquilo, até toda aquela lama, aquela escuridão, aquelas árvores ressequidas, e tudo isso que a gente vê nos filmes, ou vê nas descrições aí dos espíritos, aquilo é temporário. Cedo ou tarde aquilo acaba. E vai acabar. Quando esse mundo for um mundo, assim, além da regeneração, que regeneração é um estágio, né? Depois tem o mundo feliz, né? Então, não tem umbral em volta, o situado aqui junto com a gente. Vai acabar, porque vai estar todo mundo numa condição espiritual bem melhor. Então, percebem como as coisas que nós vamos produzindo, seja estando aqui no mundo material, seja no mundo espiritual, vão desaparecer. O que fica é o ser individual, o espírito. Esse pré-existe a matéria e segue além da destruição da matéria. Claro, matéria localizada, né? Se esse mundo um dia, lá na frente, ele vira ele vai se acabar, mas acabar assim, materialmente falando. Não é que vai ter o fim do mundo, não. Então, porque ele é material. Quantos anos vai levar? Sei lá, mais uns 6 bilhões de anos. Não importa. Nós vamos estar vivos para ver. Se a gente não tiver tão longe daqui, né? A gente pode saber, ter notícias disso. Acabou a Terra, puxa, tivemos uma grande experiência lá, foi lá que a gente conseguiu crescer espiritualmente, se melhorar. Que pena, acabou, foi um lar tão gostoso, né? A gente recuperou ele, estava todo acabadinho lá, a gente conseguiu fazer. As pessoas, tinha muita pessoa sofrendo, a gente conseguiu aprender a caridade, aprender a fraternidade, exercer isso, e aí a gente se melhorou, aquilo ficou um mundo realmente muito bom de se viver, mas é por um tempo, cedo ou tarde ele acaba. Bom, mas não era esse o tema, nós estamos falando da matéria, né? E aí, já é um fenômeno muito extraordinário, porém, o que ainda mais é produzir-se matéria sólida persistente, conforme o provam numerosos fatos autênticos, notadamente o da escrita direta, de que falaremos minuciosamente em capítulo especial. Isso vai ser tratado, né, mais para frente, Espera que eu já digo. Nossa. Pneumatografia. É isso. Bom, ele está falando desse fenômeno e que a matéria sólida é persistente. Pô, mas você acabou de falar que a matéria acaba. Claro, acaba, mas nesse caso, o que ficar escrito, porque está falando de escrita direta, as letras continuam ali. Vamos ver um pouquinho mais a respeito. Então, já é um fenômeno muito extraordinário. Porém,
o que é ainda mais, é produzir-se matéria sólida persistente, conforme o provam numerosos fatos autênticos, notadamente o da escrita direta, de que falaremos minuciosamente em capítulo especial. Nós vamos ver que a escrita direta independe do lápis, independe da caneta, independe da fita da máquina de escrever, que independe do jato de tinta. Olha que coisa! Como é que é isso? Vamos ver. Todavia, como este fenômeno se liga intimamente ao assunto de que agora tratamos, que ele está falando de aparições, né? Só que aparições de objetos. Constituindo uma de suas aplicações mais concretas, nos anteciparemos, colocando-o antes no lugar em que, pela ordem, deveria ser explanado. Então, ele vai falar da escrita direta, já antecipando o que vai ser o estudo mais para frente. Mas porque ele está tratando esse tema, então ele achou melhor falar sobre isso. Então, 127. A escrita direta, ou pneumatografia, é a que se produz espontaneamente, está sublinhado por conta aqui, minha, tá? Kardec não sublinhou, mas olha a importância, sem ajuda nem a da mão do médium, nem a do lápis. Mas como é que é isso? Basta tomar-se de uma folha de papel em branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se ter certeza da ausência de qualquer fraude. Por exemplo, umas pessoas assinarem num canto da folha. Todas elas assinam. Bom, isso aqui é a folha que a gente está colocando em branco, dobradinha ali no lugar. Tá? Dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta, ou simplesmente deixar sobre a mesa, sobre o móvel. Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, ao fim de mais ou menos longo tempo, pode ser rápido, pode ser demorado, se encontrarão traçados no papel letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações ou cartas ou histórias, as mais das vezes com uma substância acinzentada, igual ao grafite. Outras vezes com lápis vermelho, tinta comum e até tinta de imprimir. Nossa, mas isso é um absurdo. Como é que pode isso? Não é. O que Kardec está nos apresentando no Livro dos Médiuns? Existem muitos tipos de mediunidade, muitos tipos de fenômenos mediúnicos. Não necessariamente hoje é comum, mas um dia aconteceu. E se aconteceu, ele registrou. Por quê? Porque já aconteceu e que pode acontecer em qualquer aqui, no momento atual ou no futuro. Mas como tudo evolui, mesmo isso não há necessidade. Chico Xavier usava lápis, papel e a mão dele. Claro, e a condição mediúnica, né? Isso não, sem dúvida nenhuma. Mas os espíritos se utilizavam disso e não da escrita direta. Ele deixava um monte de papel lá, ficava do lado, daí a pouco saía o livro, né? Pô, olha, sai, tá. Não tem por que isso. Então, mudou. Então, a psicografia é, hoje, muito mais frequente do que a escrita direta, ou pneumatografia. Então, é questão, do meu ponto de vista, de evolução. Hoje, as mesas girantes não existem com a frequência que tinha antes, porque naquele momento era importante chamar a atenção. Hoje, precisa. Alguém vai numa sessão ou faz a brincadeira, vamos fazer agora a brincadeira das mesas, vamos. A molecada ainda faz brincadeira do copo, por pura ignorância, por curiosidade. Mas ali são as mesas girantes do passado. Né? Talvez aquilo possa despertar nas crianças algo que mais tarde vai germinar, né? Ou ainda pode arrumar uma bela obsessão por um bom tempo, às vezes para a vida inteira, essas brincadeiras. Né? Mas o fato é que elas estão descobrindo algo, com algo que é muito atrasado. Do nosso ponto de vista, atrasado. Quem daqui faria a brincadeira do copo? Por quê? Alguém gostaria de fazer?
justamente porque não tem uma utilidade. No entanto, um médium escrevente, ele pode trazer a carta de alguém, de um ente querido, desencarnado, para alguém que está encarnado ainda. Aí tem uma utilidade, aí tem sim uma algo bom, um fim bom, né? Então, mas o interessante é que as letras, ou a escrita, elas pareciam ser lápis, realmente, parecia ser grafite, e às vezes até de outras cores, ou às vezes com tinta de caneta. Pô, mas de onde que vem tinta? O que nós estamos estudando? Laboratório do mundo invisível. Então, como é que se produz as coisas? No plano espiritual. Então, de onde que está se criando isso? Então, vocês percebem que ele está usando a pneumatografia, né, a escrita direta, para exemplificar esse tipo de coisa, o material no mundo espiritual, né? Já falou de roupa, agora está falando no caso de objeto, entre aspas, porque a tinta é o objeto, a tinta é a matéria no plano espiritual. Eis o fato, em toda a sua simplicidade e cuja reprodução, se bem pouco comum, não é muito rara, pois há pessoas que a obtêm com grande facilidade. E tem gente que faz isso, mas não é tão comum. Naquela época tinha mais gente. Então vamos lembrar que esse livro é de bastante tempo atrás, 1861. Então, nesse momento, ele está... nós estamos aí, né? 160 anos atrás, né? Há 160 anos atrás, era o que acontecia, era o que ele encontrava, né? Agora, se ao papel se juntasse um lápis, poderíamos supor que o espírito se servira deste para escrever. Mas desde que o papel é deixado inteiramente só, não tem lápis, se torna evidente que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele, bem no lugarzinho que ficariam as letras. A matéria vai ficando ali em cima. Então, vocês imaginem um papel e ali está escrito tudo já, só que invisível, né? É como se fosse um ímã. E aí uma limalha que caísse em cima grudava só onde estava invisível ali e aparecem as letras. Estou fazendo um exemplo, mais para ilustrar, porque a limalha, na verdade, seria a tinta, é a matéria que está sendo colocada ali, porque está vindo para o plano espírito, para o plano material. Então, está se materializando aquela tinta. De onde o espírito tirou essa matéria? Eis o problema a cuja solução fomos levados pela caixa de rapé a que há pouco nos referíamos. Então, ele usou a caixa de rapé, porque era exatamente isso. E na questão, no item 128, ele vem, Kardec vai tirar do espírito, né, São Luís, as informações de onde que o espírito tirou a matéria para poder produzir a caixa de rapé. E aí a gente vai estar na próxima sessão de estudo tratando disso, tá? Essa é a questão 116, questão não, ó, que descreve, né, ó, a mulher que estava doente lá e na cama e o senhor de rapé, né? Só para relembrar, se houver necessidade. Mas no dia 11 de agosto, semana que vem, nós vamos estar falando desse tema. E aí vamos ver as perguntas que Kardec faz para São Luís, e ele vai explicando e a gente vai entendendo melhor da onde que aparece a matéria, como é que aparece, e aí fica bem mais fácil. Oi, Dani. Oi, Luiz. Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, vamos comentar um pouco a respeito? É intrigante, né? Como é que pode uma pessoa usar a mesma roupa? Talvez, baseado nas lives aí, né, que a gente tem feito, com a presença da Cris,
ela provavelmente vai aparecer no mundo espiritual de pijama, né, Cris? Com certeza. Com certeza. Olha, essa do índio, tá? É um exemplo assim que ilustra bem isso. Nós carregamos conosco os nossos hábitos, as nossas culturas, né? A nossa cultura, enfim, tudo, os vícios, tudo. A gente volta para o plano espiritual, os nossos valores também, claro. Então, por isso, a importância da gente saber a influência que tem a nossa condição espiritual. E se a gente tiver ruinzinho, se tiver, por exemplo, se eu tive um acidente e eu ainda tenho na minha cabeça que eu continuo vivendo a consequência daquele acidente, eu vou aparecer no plano espiritual todo ensanguentado, minhas roupas sujas, rasgadas, porque eu tive um acidente, né? Então, é a condição dele. Então, não tem uma dupla roupa, né? Uma aqui e outra lá, né? A mesma, né? Na verdade, assim, como se desmembrasse. Nós temos a condição mental do espírito. Era isso que eu ia te perguntar, Luiz, se teria a ver com como se fosse uma projeção mental, né, que proporcionasse como se fosse plasmar mesmo, né, na matéria que tivesse disponível, não sei bem. Não, mas fica muito fácil de explicar. Tem gente especialista em plasmar roupa no plano espiritual. Nossa, mas também você está exagerando. Aqui não tem um alfaiate, não tem uma costureira, mais ou menos a mesma coisa. Se a pessoa ela está tão arraigada nisso, ela chega lá para esse senhor que faz a roupa e ele fala, olha, eu quero uma roupa assim, assim, assim. Aí, o que ele faz? Ele incute na cabeça, no pensamento daquele espírito que está sendo feita uma roupa para ele. E ele sai de lá com a roupa. Mas, na verdade, foi a mente dele que produziu, que plasmou aquela roupa. Então, por influência desse espírito, que seria o alfaiate espiritual, entre aspas, né? Ele vai e faz com que o espírito acredite que ele está saindo de lá com a roupa igual. Suelen, você já viu a gente conversar com o espírito e tirar objeto da mão dele, desfazer objeto da mão dele, tirar coisas importantes, por exemplo, o trono dele, falar, você não está sentado em um trono, você está sentado em cima de uma pedra, e começa a falar para ele que aquilo é uma pedra, ele fica doido, porque ele fala, caramba, quando você enfiou meu trono, cadê meu trono? Sumiu. Roupa, mesma coisa, tudo. Então, só para ilustrar, tá, Dani, que eu convoquei a Suelen, que ela não respondeu ainda, mas a gente pode ser um fator de mudança de pensamento da pessoa. Podemos até melhorar ela. Ela chega um caco, você começa a falar para ela que ela não, você não está assim, você está e começa a mostrar que ela está usando uma outra roupa, que já está uma condição melhor, sinta, respire, que você vai perceber melhor ainda. Você começa a provocar nela essa mudança e ela se vê com a roupa mudada, com a situação mudada, né? A aparência mudada. Então, e também o próprio espírito pode encher a cabeça dele próprio com alguma coisa, se achar daquele jeito, que já falamos no caso de André Luiz, né? Ele se achava doente, se achava sofredor, se achava e projetava nele, plasmava nele a condição mental dele. Quando ele foi tratado, deram banho nele, fizeram um tratamento, lá o Lísias fazia aqueles passes lá para cicatrizar o problema de estômago dele, todas aquelas feridas, ele foi melhorando, né? Aí ele já estava usando uma roupa diferente, uma roupa igual a de um trabalhador de nosso lar. Então a condição mental vai mudando a pessoa, né? Mas é isso mesmo que você falou, vai plasmando
Mas tudo vem da Luiz, eu nem... Sim, né? Só lembrando... Vocês estão me ouvindo? Você tá meio devagar, mas sim, não sei se você está falando devagar ou tá, mas pode, Não, eu não tinha certeza, eu tinha tirado do mundo. Se não estiver ouvindo, vocês me falam. Lembrando, né, com esse exemplo, né, das sessões mediúnicas, né, que é um pensamento que influencia o outro para gerar alguma coisa, ou para criar algo, enfim. Existem obras e obras com exemplos vastos disso. As obras de André Luiz são riquíssimas nesses exemplos, mas é muito interessante como nós podemos ligar essas questões com fatos diários, porque não só a doutrina espírita, mas hoje a ciência, né, já estuda muito isso, a ciência geral que eu digo, né, porque com certeza isso é trazido de antes, que o pensamento é ferramenta poderosa para materializar, e quando eu falo materializar, em matéria mesmo, situações, não a matéria em si, né, mas situações. O que nós, né, sobre a egrégora, né, muito falada dentro da doutrina espírita, o que nós pensamos, nós geramos. Então, se nós formos muito mais além dentro do plano espiritual, e aí sim, quando for dado a nós o conhecimento das questões da matéria, em gerar essas coisas, nós vamos simplesmente chegar à conclusão que é o nosso pensamento, né? Não o cérebro, o pensamento que está com o espírito, né? Que o cérebro é um órgão, né, perecível, que é da matéria. E o próprio nosso lar, né? Não é o nosso lar, minto. Eu acho que é Os Mensageiros, se eu não me engano. André Luiz, em uma reunião, esperando uma das venerandas, alguém, né, vindo de um plano superior para dar uma palestra, enfim. E o coordenador dessa palestra pede para que todos comecem a se concentrar em pensamentos para criar um ambiente de natureza, de árvores, de flores. E André Luiz fica maravilhado porque ele ainda não tem tanta capacidade até então de fazer gerar, né, esses ambientes. E ele vê os amigos gerando esses ambientes. E aí, quando ele começa a pensar em um campo florido para ajudar todos os pensamentos, ele vê que aquele ambiente é gerado. E isso é explicado no livro, que é possível fazer isso também aqui. Mas ainda com a nossa questão moral, né, nós não conseguimos gerar tantas coisas em termos de coisas agradáveis, sentimentos agradáveis, né? A nossa egrégora ainda, o nosso ambiente planetário ainda é muito pesado, mas não deixa de ser um fato mental, algo que nós mesmos geramos pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, e aí acaba, né, gerando o ambiente que a gente vive. Então, o ponto é, se a gente for um pouquinho mais além, isso não é tão absurdo se a gente pensar assim, né, onde já a ciência chegou, mostrando que o pensamento gera doenças dentro do corpo. E doenças são questões físicas, são questões da matéria, né? Pensamentos voltados para o ódio, para a raiva, para o rancor. Então, se a gente for profundamente nisso, vai ver que isso não é tão além daquilo que a gente já vive. A questão que gerar outras coisas, principalmente matéria, né? Matéria palpável, demanda um outro conhecimento que ainda nós não temos, né? E que vai de encontro com a nossa moral. Eu gosto muito, assim, desde que eu descobri isso, né, que nós somos co-criadores. A nossa capacidade ainda é limitada, mas certamente que a gente vai contribuir em muito com formações de mundos, de seres assim, o físico, né, a roupa desse ser, né, seja uma planta, seja um micro-organismo, seja um animal, né? Então, realmente, essa capacidade nossa, ela é progressiva.
Nós não temos esse lastro moral para que nos seja concedido isso. Nós não temos essa autorização ainda. Olha só, quando a gente mexeu com a fissão da matéria, o que deu? Em vez de inventar para coisas que hoje nós estamos usando, a gente usou para fazer bomba. Então, né, a pólvora, a mesma coisa. Logo em seguida, a gente achou uma bela utilidade de fazer arma. Então, é muito importante que a gente vá paulatinamente, né, lentamente, aprendendo a utilizar as coisas, aprendendo a trabalhar as coisas, aprendendo a cocriar. Porque enquanto a gente não tiver o talento moral, esquece. Pode falar, Ana Paula. Não, eu acho que uma forma bem simples de entender é a gente pegar a presença de Jesus aqui na Terra, né? Porque essa matéria que a gente manipula, ela é manipulada desse jeito mesmo que a gente manipula. Mas quando a gente vai ver o que Jesus fez nos ditos, né? Na Gênesis, o Kardec descreve muito bem, né, o que seria esses milagres, né? Na verdade, era a manipulação do próprio perispírito daquela pessoa. Então, não é que exista uma força que a gente vai manipular a matéria que a gente tem hoje aqui, que é uma matéria bem densa, de uma maneira diferente. Mas que a gente vai manipular na causa, mas isso, assim, bem voltado ao ser orgânico, né? Aquele que tem vida, né? É que a gente vai manipular um outro fluido que compõe essa matéria, que a gente sabe que no caso nosso é o perispírito. Então, o que Jesus fazia nos ditos milagres? Ele não estava manipulando o corpo da pessoa, né? Mas sim o perispírito dela, né? Por quê? Porque é exatamente o que esse capítulo fala, né? A causa não está... Eu até arrisco dizer, um pouco além do que o Kardec falou, ele estava agindo no espírito, né? Porque a causa é o espírito. A causa de tudo, em primeiro lugar, né, o que ocorre no nosso corpo é o espírito. Se a gente pensar, como a Sueli estava falando, na dimensão da sociedade, são todos esses espíritos que acabam criando um ambiente propício para determinadas coisas, né? Onde há necessidade de você criar um explosivo, né? Onde há necessidade de você usar a fissão nuclear não para produzir energia, mas para produzir uma bomba, né? Então, não é que a gente vai ter uma capacidade diferenciada, mas a gente vai ter um entendimento maior sobre as coisas que são regidas. Pegando também essa situação do espírito no plano espiritual, né, o do espírito desencarnado, ele está manipulando, é matéria que ele está manipulando, né? Ele está plasmando uma matéria muito diferente da nossa, onde não é mais um martelo, não é mais uma máquina que vai manipular essa matéria, condensar essa matéria, amalgar essa matéria, mas é o próprio pensamento, de tão sutil que essa matéria é. Mas dependendo da evolução do espírito, ele não consegue realmente fazer isso. Você veja que o exemplo que você citou é muito bom. O caso do André Luiz, ele não consegue curar a própria ferida dele, porque a ideia da ferida é persistente, porque ele precisa ver aquela ferida, né? A partir do momento que ele não precisa mais ver, não é que ele se alterou e evoluiu, nada disso. É porque a partir do momento que ele não precisa mais da ferida, ela desaparece. Então, tem espíritos que não vão ter a capacidade consciente de plasmar, mas eles têm uma capacidade imensa, inconsciente de plasmar. E é por isso que o umbral existe, né? Eu queria chegar nesse ponto, né? Que o umbral, diferentemente da Terra, não é um ponto físico, né? Não é uma matéria sólida que existe. O umbral é simplesmente um local onde esses espíritos que vibram semelhantemente acabam plasmando essa situação, esse local. A partir do momento que esses espíritos não necessitarem, esse local desaparece, né? De tão poderoso que é o nosso pensamento, a gente constrói um ambiente para ele, né? Então, e por isso que às vezes é difícil você explicar o que é o umbral, né? Mas eu faço parte daquele grupo que tem pelo menos o desejo, faz algum esforço de esvaziar o umbral. Que esvaziou, acabou. Realmente,
porque a influência deles sobre nós sobre eles, é um círculo vicioso. E lentamente isso aí está sendo diluído, está sendo quebrado, né? E por isso, realmente, apesar da brincadeira, né, de querer transformar, de querer mudar, de querer acabar, mas pouco ou muito a gente colabora com isso. Ou na manutenção, ou no desaparecimento. Mas o umbral já é o que está dentro de nós, né, de certa forma. O umbral está dentro da gente, né? Eu só espero que inconscientemente meu umbral não seja tão, tão denso, né? Mas eu acho que dependendo da nossa... Por isso que eu acho que eu volto sempre naquele livro do Manuel Filomeno de Miranda, né? Porque eu gosto muito. Ele fala, né, que o desencarne começa a partir do momento que você começa a se desapegar aqui, né, enquanto encarnado. Então, nas pequenas coisinhas que a gente vai fazendo, a gente vai se desapegando dessa ideia, né? A gente vai se libertando desse umbral, né? Realmente. Vou ter que cortar esse trecho, né, da gravação. O silêncio. Porque fica um silêncio, né? Às vezes eu falo demais, eu fico quietinho. Não, eu falo muito já durante todo, né, o que Kardec, porque na verdade eu não falo nada, né? Eu só estou sendo que nem um papagaio, né? Eu leio e estou passando o que Kardec passou, né? E não é que, como o Luiz disse, não, é como Kardec disse. Mas eu já falo todo esse tempo, aí termina, continuo falando, então, mas, por favor. Não, então, já que ninguém se prontifica, eu acho que tem uma outra coisa interessante nisso tudo, né? Como que as obras do Kardec, elas vão se intercalando, né? Porque a gente lê, que nem agora essa parte do Livro dos Médiuns, pega muito naquele capítulo 13 da Gênese, que vai falar sobre fluidos, né? Quem tiver interesse de se aprofundar mais nessa questão, né, de como que os espíritos lidam com esses fluidos no plano espiritual, lá ele descreve muito bem, né? Ele vai descrever até a importância do fluido para um caso nos casos de obsessão também, né? Como que esses fluidos são utilizados pela espiritualidade para, não somente no caso da obsessão, do obsessor com o obsediado, né? Mas da própria espiritualidade superior em ajudar o obsediado. Eu fico baseado no que você falou, né, dessa obra das obras terem as ligações, né? A ligação uma com outra. Eu acho que ela foi muito bem planejada. Ou seja, os 5 livros, né, e mais alguns, mas vamos falar das obras básicas, elas já estavam prontas, elas já tinham, assim, depois simplesmente foi, assim, concretizado aquilo que era o plano, né? Por isso essa relação tão segura entre uma obra e outra, tal. E mesmo entre elas, ele volta, né? Ele fala, é meio que uma blindagem, né? Ele fala, volta lá naquela questão que é sobre isso que nós estamos tratando. Ou então, no futuro, nós vamos tratar dessa questão, que é o que nós estamos falando agora. Então, é tudo realmente muito bem engendrado, muito bem, né? Assim como eu gosto de pensar e afirmo isso, claro que é meu ponto de vista, né? Que Jesus não falou nada fora de lugar, não agiu nada fora de lugar. Era tudo muito bem pensado, muito bem planejado, para que tivesse o resultado final nos dias de hoje e mais para frente ainda. Olha, me veio uma dúvida agora na cabeça quando você estava falando, do próprio Nosso Lar. Não tem um episódio, eu acho que é no Nosso Lar, né? Que tem aquela cena que o pai do André Luiz tá... Eu não lembro se é no Nosso Lar, eu estou na dúvida. Que ele acha que ele está jogando ouro nele, e quem está por fora está vendo que ele está jogando lama nele. Não é no Nosso Lar. Não é no Nosso Lar, né? É quando o André Luiz vai visitar o pai dele, né? No umbral. E daí, veio agora, assim, uma dúvida. Ele enxerga a lama como ouro. Só que quem está em volta enxerga o ouro dele como lama.
quem está plasmando o quê, então? O que é? O que Depende, tá depende se aqueles que estão observando isso também estão sob a influência de alguém, né? Então, ele está vendo ouro também. Agora, pode ser até que o próprio pai de André Luiz está sendo aquele que está se autoconvencendo de que aquilo tudo é ouro. É impressionante como esse convencimento. Olha, não foi nenhuma nem duas vezes, foram muitas vezes. E chegar para um espírito e falar, o que estão te pagando para fazer o que está fazendo? Sabe, aqueles assalariados, né, para fazer alguma coisa. O que estão te pagando? Eu estou com uma bolsa cheia de dinheiro aqui. Você tem certeza que não está sendo enganado? Dá uma olhada nessa bolsa, mas olha com cuidado, porque você pode se decepcionar, você pode se assustar, você pode, enfim. Veja a coisa podre que colocaram aí dentro, né? Aí é o quebramento do encanto, sabe? Ele dá de cara aquilo e falou, mas não foi isso que me pagaram com ouro. E aqui tem lama, por exemplo. Ele foi convencido de que ele foi pago com moeda boa, quando, na verdade, no plano espiritual, tem muita gente esperta, de um convencimento muito grande. Então, sim, ou uma pessoa externa, como a gente estava falando, né, Dani, agora, um pouquinho antes, ou uma pessoa convence outra, né, e aí ela entra no clima, né, ou então ele próprio se convence disso. Quantas mulheres, espíritos se apresentam como muito belas e tudo isso? Ela plasmou aquilo, ela incutiu nela a ideia de que ela é a pessoa mais bonita do mundo, né? E é triste quando a gente começa a falar com ela e traz ela para a realidade. E ela não era toda aquela beleza, ela está realmente muito doente. Mas ali, a partir daquele momento, é a oportunidade para a gente, sabe, para ela retomar a vida dela, para ela mudar. Uma vez eu lembro que depois do final de uma reunião, eu fui assim, como é que eu posso dizer? Recriminado, né, por uma colega que está aí, que é a Suelen, né? Falou, mas você fala para uma mulher que ela é feia, como é que você faz? Você nunca pode falar. Né? Não era a situação. Lembra disso, né, Suelen? Claro que lembro. Era a situação dela. Ela precisava despertar, porque ela estava pendurada numa miragem, naquilo que ela se né, construiu. Né? Então, é como se eu colasse uma fotografia no espelho para eu não ver quem eu realmente sou. É isso. Então, não, você vê o que você quer ver. Existe então, também. Você quer enxergar. mas então eu crio essa imagem na minha mente, né? Nem precisa de espelho, nada. Você se sente bonita, você se acha bonita, você é maioral. Mas sabe? ninguém me vê assim. Mas Não, existe pode. também, Luiz, eu acho que existe também um recurso de hipnotismo, né? Que eles fazem e as Também pessoas tem. realmente elas se veem daquele jeito, porque, né? Você acabou de ler o livro Libertação, quando aquela É, mãe que abortou tantas vezes lá, ela se via como uma lobo. loba, ela foi conduzida, aquilo é hipnose, né? É, Sugestão, e foi colocando que ela se transformou, ela foi se modificando. Então ela se via ela se sentia naquela condição, né? assim. Tá? Então, esse exemplo, André Luiz é fantástico. Todas as obras têm assim ilustração para todos os casos que a gente estuda em Allan Kardec, né? Quer dizer, não é todos, mas ilustra muito bem situações. Por isso que dizem que são obras subsidiárias, né? Não é complementar, tem gente que fala é complementar. Não, ela vem trazer a elucidação com exemplos, com tudo, né? De situações, diria assim, mais atuais, né? E vão aparecer mais livros, e assim vai. E a própria ciência, mas aquele alicerce que é Allan Kardec, esse continua firme. Não, Tá? só para esclarecer a minha dúvida de novo. Então, o pai do André Luiz, ele não conseguia plasmar essas moedas de ouro, né?
Mas o que ele conseguia fazer era a lama, mas tocar uma lama que já tivesse ali, né? Não necessariamente que tivesse plasmado a lama, mas para se enganar, vamos dizer assim, entre aspas, ou mesmo, eu não lembro se ele estava obsediado por alguém, mas eu acredito que era ele mesmo se auto-enganando. Então, por conta da cobiça dele, né? Então, aquela lama, ele enxergava aquela lama como se fosse ouro, ele se enganava. Aí tem um caso no Céu e Inferno de Só, uma... só abrir um parênteses aí. Nos dias de hoje você vê gente assim, que pode estar sendo levado por algum espírito, mas tem gente que acredita. Eu lembro na cidade da minha esposa, o pessoal chamava ele de reizinho, porque ele era baixo assim, né? E ele usava uma coroa. Ele andava pela cidade, ele achava um rei. Ele era um rei. E um dia eu conversei com ele e a gente, sabe, acaba entrando na onda assim, né? Tem só mais um minutinho, a gente vai ter que terminar, tá? Tá bom. Aí eu perguntei para ele, eu falei, onde que fica seu reinado? Como é que é? Quantas pessoas são? Você tem uma rainha? Tá? Mas ele foi longe, ele descreveu todo o reinado dele, sabe? Era na cabeça dele que tinha aquilo. Então não precisava nem existir. Aquilo era a vida dele, ele vivia aquilo. Aí, depois de um tempo atrás, soubemos que ele foi atropelado, né? Tudo. E ele vinha de uma família de alto poder aquisitivo da cidade. Estava obsidiado, estava, né? De alguma forma. Mas termina, Ana Paula, só para... Não, é porque eu lembro de que alguns espíritos, eles imaginam que eles são belos, maravilhosos, né? Que todo mundo está vendo, por exemplo, uma pele sedosa e tal. No Céu e Inferno tem um exemplo disso. Mas quando os espíritos em volta descrevem quem ele é, na verdade, ele está com um perispírito totalmente desfigurado. Então, é como se ele também se enganasse, né? Quando eu falei de colar a figura no espelho, né, a foto no espelho, é só uma analogia, né? É que mentalmente ele cria essa imagem, né? E daí, aonde ele enxerga essa imagem, é isso, né? Então, agora vem o que a gente pode, do exemplo que foi falado anteriormente, da Marlene Nobre. Ela se sente bem que externa nela o visual do bem-estar, e está bem. Assim somos nós. Quando a gente está sofrendo alguma preocupação, alguma coisa assim, você olha para a pessoa assim, ela está, sabe, está para dentro, ela está curva, ela não está normal, né? A pessoa pode estar doente, mas ela está feliz, ela está, sabe, aconteceu uma coisa muito boa na vida dela, vira outra, se nota, se fala, nossa, depauperada, mas olha como os olhos dela brilham, olha como... Então, ela externa aquilo que está dentro dela, né? Então, e o contrário também, né? São condições mentais, né? Tem pessoas que acham que são maiores e, na verdade, são menores, né? Verdade. É verdade. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? E peço para que não demore muito, né? Porque a gente já invadiu o tempo. Eu posso fazer, Luiz? Eu faço. Então, nesse instante, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Acho que aconteceu alguma coisa. É estranho, acho que é um dos telefones. Suelen, seu telefone deve estar interferindo. Acho que sim. Acho que agora passou? Bom, vamos tentar. Vamos tentar. Tá. Então, mais uma vez, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga que nos trouxe aqui hoje, que nos ajudou no estudo de hoje, que nos preparou para esse estudo, agradecendo os conhecimentos que nos foram dados e que com eles possamos, pouco a pouco,
alterar nossos comportamentos, os nossos pensamentos, vislumbrando sempre o bem, o amor ao próximo e o entendimento àqueles que são mais necessitados muitas vezes que nós, mas que são iguais, são os nossos irmãos, que nós possamos ter a compreensão da mesma forma que gostaríamos de ser compreendidos. Pedimos também por todos aqueles que não puderam estar hoje aqui presentes, que a espiritualidade amiga os envolva nesse momento. Também pedimos por todos aqueles que passam necessidade, nos hospitais, nas ruas, nos presídios, que eles também sintam o conforto da palavra de amor, que eles possam ser ajudados na medida do possível, que não percam as esperanças e que se empenhem na luta do bem, porque tudo passa e que nós estamos aqui num momento de aprendizado. Também pedimos pelos nossos líderes, para que eles possam exercer os seus mandatos, as suas responsabilidades, principalmente pensando naqueles mais necessitados, a daqueles que dependem diretamente das suas ações. E assim, agradecidos por tudo que recebemos hoje, encerramos a reunião, esperando estarmos aqui novamente reunidos na próxima semana. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite. Quando é que a Verinha volta? Final do mês. Boa noite. Ah, tá bom. Beijo, obrigada, gente.